Vamos falar na aula de hoje sobre as modalidades de desapropriação. Vamos aqui à primeira modalidade, a desapropriação prevista no artigo 5º, inciso 24 da Constituição, desapropriação por utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. Só lembrando antecipadamente que as 4 modalidades principais de desapropriação que eu vou destacar com vocês hoje, elas estão previstas na Constituição por uma razão simples. É a Constituição Federal que garante o direito de propriedade como direito fundamental, no artigo 5º. Então, a própria Constituição Federal vai trazer as exceções ao direito de propriedade, ou seja, os casos em que o Estado pode retirar esse direito fundamental dos indivíduos. Esses casos envolvem uma intervenção drástica na propriedade que a gente denomina de desapropriação. Então, a primeira hipótese está no artigo 5º, 24, a desapropriação por utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. Essa é a desapropriação ordinária, ou seja, a regra geral, que pode ser utilizada por todos os entes da federação, entes federados podem todos eles fazer essa desapropriação, ainda que a propriedade atenda à sua função social, pois não há aqui sanção ao particular, mas sim necessidade de atender o interesse público. A Constituição Federal, no 5º 24, diz, então, que os entes federados podem fazer desapropriação por esses fundamentos, utilidade pública, necessidade pública e interesse social. Nesse caso, vai haver uma indenização prévia, justa e em dinheiro. Regulamentando o artigo 5º, inciso 24, nós temos 2 leis importantes. O Decreto-Lei 3365/41, que foi recepcionado pela Constituição com status de lei ordinária, é o principal diploma em matéria de desapropriação. E nós temos a Lei 4.132/62. Essa última lei fala especificamente da desapropriação por interesse social. 2 características principais. Todos os entes federados, como já vimos, podem se valer dessa desapropriação regra geral, União, Estados, DF e municípios. E a indenização é prévia, justa em dinheiro. Só um detalhe aqui, gente, a competência para legislar sobre desapropriação é da União Federal. O artigo 22 diz que só a União pode legislar sobre desapropriação. Artigo 22 da Constituição. Mas a competência para desapropriar, a competência administrativa para executar a desapropriação, ela é comum a todos os entes federativos. Segunda modalidade de desapropriação, aqui no slide, desapropriação urbanística, ou desapropriação de imóveis urbanos, prevista no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição, e regulamentada pelo Estatuto da Cidade. Então, essa desapropriação se refere ao imóvel localizado na área urbana, que não atende à respectiva função social, ao imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado. Nesse caso, a Constituição Federal estabelece um rito de medidas, um rito que deve ser adotado pelo poder público antes de fazer a desapropriação do imóvel urbano que não atende à função social. Então aqui, primeiro, diz a Constituição Federal, o poder público vai, primeiro, notificar o proprietário para dizer que ele não cumpre a função social, e estabelecer um prazo para que ele cumpra essa função social do imóvel urbano. Ultrapassado esse prazo e nada foi feito, o poder público vai estabelecer o IPTU progressivo no tempo. E aí, durante um determinado período, que não pode ultrapassar 5 anos, o IPTU vai ter sua alíquota progressivamente aumentada. E, se isso também não for suficiente, aí vem a terceira e última medida, que é a mais drástica. E só agora ele pode adotar essa medida, o poder público. A desapropriação do imóvel. Essa desapropriação, portanto, tem caráter de sanção, é sancionatória. Voltando ao slide. Então, a lei específica para a área incluída no plano diretor vai determinar o parcelamento, a edificação, a utilização do bem, devendo fixar as condições e os prazos para a implementação da obrigação. Isso está no artigo 5º do Estatuto da Cidade. Apenas os municípios que possuem plano diretor podem se valer dessa modalidade. Rafael, nem todos os municípios têm a obrigação de terem um plano diretor. Verdade, o Estatuto da Cidade obriga plano diretor para determinados municípios que tenham mais de um determinado número de habitantes. Mas se o município é pequeno e não precisaria de plano diretor, se ele optar por não ter, então, um plano diretor, ele não poderá se valer da desapropriação urbanística. Tem que ter um plano diretor. Como eu disse, e aqui o próximo slide esclarece mais uma vez, há uma ordem sucessiva de medidas e sanções que o poder público vai ter que observar. Então, como eu já tinha mencionado, primeiro notifica o proprietário para parcelamento, edificação e utilização compulsórios. Se isso não for frutífero, vem a segunda medida, IPTU progressivo no tempo. E, por fim, a desapropriação do imóvel urbano. Características básicas.
Se lá na regra geral todos podem desapropriar, aqui só o município ou o Distrito Federal, que também tem competências municipais. Indenização. Lá na regra geral a indenização é justa, prévia em dinheiro. Aqui, como se trata de uma sanção, a Constituição Federal estabeleceu indenização em títulos da dívida pública que serão resgatáveis em até 10 anos. A terceira modalidade de desapropriação é a desapropriação rural ou desapropriação rural para fins de reforma agrária. Ela vai se referir ao imóvel rural que não atende à sua função social. Ela vai sancionar o proprietário, portanto, que não cumpre a função social do imóvel rural e ela só pode ser utilizada pela União Federal. E o objetivo dela é a reforma agrária, como aparece expressamente no artigo 184 da Constituição. Então, ela é também uma desapropriação sancionatória, assim como é a desapropriação urbanística. A diferença é que ela se refere a imóvel rural e nós vamos ter também alguma diferença em relação a pagamento e a competência para promovê-la. Quem pode promovê-la é a União Federal apenas. Só a União pode aplicar essa sanção de desapropriação rural prevista no artigo 184. Vamos ver daqui a pouquinho que a indenização ela vai se dar também através de títulos da dívida. Aqui, regulamentando essa desapropriação, nós temos a Lei 8629/93, com regras de direito material, e a Lei Complementar 76 de 93, com regras processuais. Bom, rapidamente uma comparação aqui, a gente quando fala nessa desapropriação rural do artigo 184, é a desapropriação sancionatória. Essa só a União Federal pode se valer. E é uma sanção ao particular, como vimos, que descumpre a função social do imóvel rural. O pagamento vai se dar através de títulos da dívida agrária, eu ainda vou destacar isso no outro slide. A gente não pode confundir isso com a desapropriação regra geral que vimos no início do encontro de hoje. O poder público, e aqui isso vale para a União, Estados, DF e municípios, o poder público, lato sensu, pode fazer desapropriação para atender à utilidade pública, necessidade pública e interesse social. E dentro do interesse social, você pode colocar também a reforma agrária. Se os entes federativos, não só a União, mas também Estados, DF e municípios, quiserem se valer da regra geral, eles podem desapropriar imóveis rurais. Mas é nesse caso, todos poderão se valer dessa desapropriação, mas o pagamento vai se dar de forma justa, prévia em dinheiro, porque aqui o fundamento não vai ser a sanção. O fundamento vai ser o artigo 5º, inciso 24 da Constituição. Vedações constitucionais para essa desapropriação rural sancionatória do artigo 184, algumas vedações aparecem no artigo 185. Não pode a União Federal aplicar essa sanção àquele que tem uma pequena e média propriedade rural, desde que ele seja o único proprietário. Desde que ele não seja proprietário de outro bem ou de outra propriedade. A propriedade produtiva também não pode ser objeto dessa sanção por parte da União Federal. Características básicas dessa desapropriação sancionatória rural para fins de reforma agrária, só a União pode se valer do artigo 184, sanção, e a indenização, como eu já antecipei, é através de títulos da dívida agrária agora, com esse nome, resgatáveis num prazo maior, se você comparar com a desapropriação urbanística. Lá é título da dívida pública resgatável títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos. Aqui, títulos da dívida agrária resgatáveis em até 20 anos. Para fechar, a expropriação confiscatória, o verdadeiro confisco permitido pela Constituição. O artigo 243 da Constituição Federal vai falar da expropriação de propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, na forma da lei, que serão destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observando sempre, em qualquer caso, lá o artigo 5º da Constituição. Fontes: artigo 243 da Constituição, Lei 8257/91. Todos os bens que tenham valor econômico e que forem apreendidos em decorrência de tráfico ilícito de entorpecentes, drogas, afins e da exploração do trabalho escravo serão confiscados e reverterão ao fundo especial com destinação específica na forma da lei. É o que aparece no parágrafo único do artigo 243 da Constituição. A expropriação confiscatória deve englobar toda a propriedade, ainda que o cultivo, por exemplo, de planta psicotrópica ocorra em parte do terreno. Essa é a posição atual do STF. Duas características para fechar o nosso encontro. Essa expropriação confiscatória, quem pode se valer dela? Só a União. E aqui, como a gente viu, é um confisco. A Constituição Federal diz que, nesse caso, não há qualquer indenização. Então, resumidamente, o que nós temos são 4 modalidades de desapropriação. E elas se diferenciam
Na regra geral, desapropriação por utilidade pública, necessidade pública ou interesse social, todos os entes federados podem se valer dela e a regra é a indenização justa prévia em dinheiro. Na desapropriação urbanística, do artigo 182 da Constituição, é uma sanção, só o município e o DF podem se valer dela e o pagamento da indenização se dá através de títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos. Na desapropriação rural para fins de reforma agrária, do artigo 184 da Constituição, é uma sanção também, só a União pode se valer dela, dessa sanção, e o pagamento, títulos da dívida agrária resgatáveis em até 20 anos. E fechamos, então, com a expropriação confiscatória do artigo 243 da Constituição. Só a União Federal vai se valer dela e não há indenização, é confisco. Espero que tenham gostado das dicas. Até um próximo encontro.